Bom, a gente está falando sobre o diagrama de Wiggers, na verdade. E a gente já falou sobre o eletrocardiograma, o traçado aqui do eletrocardiograma. A gente falou sobre o fonocardiograma, quer dizer, o som. A gente falou sobre a eletricidade passando no coração. A gente falou sobre o som do coração. A gente falou sobre o volume, como é que o volume se comporta conforme acontecem essas contrações. E até aí, tranquilo, gente? Tudo bem? Legal. Deixa eu trazer algumas informações aqui, só para vocês saberem. É bom considerar uma coisa importante. Repara que o volume de sangue, ali nesse caso está falando do ventrículo, que é o que realmente importa. Mas importante, o ventrículo não fica sem sangue. Então, quer dizer, ele enche, ficou ali com 130, aí ele vai e contrai. Quando ele contrai, ele já coloca todo o sangue que ele pode para fora. Mas aí ele fica com 50 ml, mais ou menos. O que significa que mais ou menos um homem de 1,70 m branco vai colocar 80 ml para fora. Varia com sexo, varia com atividade física, varia com raça, varia com idade, um monte de coisas. Então, a ideia é mais ou menos aí 80 ml numa pessoa em repouso, tá bom? É importante também. Então, vocês podem colocar aqui apenas, mais ou menos, 60% do sangue é ejetado dos ventrículos em cada sístole. O que resta dentro do ventrículo é o que a gente chama de volume sistólico final. A fração de ejeção é a quantidade de sangue que sai do coração, do ventrículo. Normalmente aí 60%, 50%, mais ou menos, tá bom? A gente abrevia a fração de ejeção como FE. Então, se vocês algum dia ouvirem falar de fração de ejeção e tal, saiba que é isso, é a quantidade de sangue que sai do coração. Não tem como ter uma fração de ejeção de 100%, tá? Então, nossa, minha fração de ejeção tá de 60%, isso é muito ruim. Não, é normal, tá tudo bem. Outra informação importante. O ventrículo, conforme ele vai contraindo, repara aqui, ó. Se eu dividir o volume de sangue que sai do meu ventrículo em 3, então tipo 1, 2 e 3, ó. 1, 2 e 3. Eu vou perceber que praticamente um terço, aliás, perdão, 70% do volume sistólico sai em um terço do tempo. Então, ó, o último um terço, quase nada de sangue sai. Mais ou menos para cá. Aqui, uns 30% e aqui 70%. Não ficou muito bem feitinho aí não, mas a ideia é 70% do sangue sai do ventrículo no primeiro um terço do batimento. E, se você reparar, também acontece a mesma coisa na hora que ele está enchendo. É que na hora de encher já está até divididinho aqui, ó. Se eu dividir o sangue que está entrando em 3 tempos, ó, 1, 2, 3. Repara que também 70% mais ou menos entra no primeiro um terço. E tem uma coisinha legal para perceber. 10%, então ó, ficaria letrinha. 70% vai encher aqui. 10% vão encher aqui. E, portanto, 20%
enche na contração atrial, fechou? Então, tipo, sem fazer força nenhuma, 80% do ventrículo já vai encher. Sem fazer nada, o sangue já vai encher de boa, 80%. 70% vai entrar no primeiro um terço, assim, vai encheu de uma vez. 10% vai enchendo bem devagarzinho, porque nessa hora o ventrículo já está bem cheio. E aí os outros 20% é porque o átrio empurrou o sangue para baixo. Por exemplo, pessoas que têm uma insuficiência da válvula podem ter esse 70% mais arrastado para cá. Então, é um coração que vai enchendo assim, ó. Deixa eu fazer de roxinho aqui embaixo. Ele vai enchendo tipo assim. Você percebe que é mais linear, não tem tanto boom, 70% de uma vez. Ou casos também de coração chagásico, hipertrófico, essas coisas de, por exemplo, de hipertensão. O ventrículo vai ficando mais espesso e aí o enchimento se torna mais lento, tá bom? Mas então, para vocês, o que eu recomendo é que vocês decorem: 70% do sangue entra e sai do coração em um terço de tempo. Quanto que é esse um terço? Um terço do tempo, pode ser meio segundo, pode ser um quarto de segundo, depende de como o coração estiver. Mas ó, 70% aqui, 70% vai aqui. Tá bom? Informaçãozinha importante para vocês guardarem. Agora, vamos para pressão. Ou aulinha boa para eu dar hoje também, hein? Vamos lá. Nesse diagrama de Wiggers, a última parte, na verdade essa daqui é a primeira, né, que é a parte de cima, ela está mostrando as pressões das válvulas, as pressões das artérias, principalmente da aorta ali, tá bom? Então, vamos lá. Vamos pensar o seguinte, vamos começar, cadê? Pronto. Vamos começar na pressão do coração contraindo. Vamos começar do começo. O coração contraiu, tá? Conforme o coração, ó, vamos apagar isso aqui tudo. Fechou. Ó, imagina aqui comigo. Vou deixar só aqui para vocês conseguirem. Ah, eu queria... Pera aí. Desculpa, pessoal. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Vamos começar daqui que fica mais fácil. O coração está em repouso. Repouso total, ó. Sem onda nenhuma elétrica acontecendo. O que está acontecendo nesse momento? É o sangue que está entrando no ventrículo. Então, quer dizer, se o coração não relaxar, o sangue não entra no ventrículo. Por exemplo, na hora de fazer compressão cardíaca, se você fizer uma compressão muito rápida, não dá tempo do sangue entrar no ventrículo. Então você precisa contrair e subir, contrair e subir, fazer aquela compressão e subir. Deixar o tórax encher de novo. Porque senão você só vai sai e nada entra. Tá bom? Então, o que está acontecendo enquanto isso na pressão do ventrículo? Posso dizer que nada. Nada. O que significa que o sangue está escorrendo para dentro do ventrículo. Não tem nada acontecendo. Nada. O sangue. Imagina, uma caixinha, um saquinho, um copo ali, pronto, um copo. E o sangue está escorrendo para dentro desse copo e o copo está enchendo. Só isso. Não tem pressão ali, não tem nada apertando o ventrículo. Tá bom? Aí, o que vai acontecer primeiro é uma contração do átrio. Olha aqui a onda P. O átrio contraiu, o sangue vai ser empurrado para o ventrículo, mais ou menos 20%, que é o que a gente tinha conversado agora. E aí vai subir um pouquinho a pressão do ventrículo. Pouquinho de nada, mas vai subir um pouquinho. Vai subir o tanto quanto a pressão do átrio subir. Olha só. O átrio vai empurrar o sangue para baixo e o ventrículo vai receber esse sangue. Então,
a pressão é praticamente igual. Quer dizer, se o átrio contrair com uma força de 5, o ventrículo vai receber 5. Então o que acontece é que a pressão fica igual. Então o sangue vai encher um pouquinho o átrio. Ignora a pressão arterial aqui por enquanto, tá? Essa aqui a gente vai falar por último. Aí, exato. Então tudo aconteceu aqui, ó, no quadrado, nesse negocinho aqui no tempo A. Aí vamos para a contração do ventrículo. O ventrículo encheu de sangue. Agora tá bonito. Agora posso contrair. A eletricidade deu um tempinho. Veio onda Q, R, S. Agora o ventrículo vai contrair. Ventrículo, lembra, ele vai fazer um pouquinho de força até abrir a válvula. Quando ele abrir a válvula, o sangue vai sair. Vamos aqui para cima, que agora dá para ver uma coisa bem legal. Essa pressão do átrio acabou. O átrio não vai fazer muita força, não. O ventrículo está contraindo, o átrio no máximo vai ser esmagadinho ali em cima um pouquinho, porque a válvula vai fechar. A válvula vai fechar, ó. Primeira bulha cardíaca. Então o átrio vai ficar apertadinho, vai subir um pouquinho a pressão, mas também desprezível. Vamos excluir já o átrio daqui? Então o que vai acontecer? O átrio contrai e a pressão sobe um pouquinho. O sangue vai para o ventrículo. Quando o ventrículo contrai, o átrio dá uma esmagadinha assim, sobe um pouquinho a pressão, mas é isso. Acabou. Se você tivesse, por exemplo, uma insuficiência de válvula mitral ou da tricúspide, o que vai acontecer é que vai subir um pouco a pressão aqui. Um pouco, bastante. Até depois cair de novo e seguir o fluxo que estava. Porque aí o sangue vai ser empurrado para cima, tá bom? Mas, bom, do átrio é isso. Deixa eu voltar para vocês. Pessoal, deu para pegar a ideia do que acontece com o átrio? Tudo bem aí com o átrio, gente? Dá um joinha aí para mim. Tá bom. Fechou, tá bom. Então o que vai acontecer é que o átrio quase não vai mudar a pressão. Agora vamos lá para o ventrículo, que é o que a gente vai trabalhar um pouquinho mais agora. O ventrículo vai fazer força, pum, abriu a válvula. Abriu a válvula, o sangue vai sair. Eu vou fazer de preto para chamar mais atenção ainda. Repara, não tanto preto. Repara nesse intervalinho aqui, ó. Esse intervalinho é o intervalo onde o ventrículo está contraindo, fazendo toda a força possível, mas ainda não abriu a válvula. Por que ainda não abriu a válvula, gente? Vocês conseguem me explicar aí com a palavra de vocês? Vai lá. Vamos pegar o ventrículo esquerdo, que é o mais fácil para a gente conversar. Porque ele ainda não atingiu pressão suficiente para abrir a válvula. Ele ainda está numa pressão igual a de fora da válvula. Perfeita resposta, é isso aí. Está com a pressão igual a do lado de fora da válvula. Então quer dizer, a válvula está empurrando para cá com 80. Ser humano médio saudável, 80. Enquanto aqui tiver 80, não vai abrir válvula. Então o que a gente está vendo aqui é isso, ó. Olha aqui já a pressão arterial aparecendo. Deixa eu apagar tudo. Olha a pressão arterial aqui aparecendo, ó. Ela vem caindo. Aí ela, pum, tá aqui. Aqui pode ser quanto? 80. Aqui provavelmente é 80, tá? Onde eu fiz esse pontinho preto. Aí o ventrículo tava lá com uma pressão de 0. Aí ele vem 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Legal. Agora ele vai abrir a válvula. Abriu a válvula, o sangue vai sair com tudo. 70% no primeiro 1/3 de tempo. O sangue saiu. Quando o sangue sair, ele vai subir a pressão arterial.
Ó, aquela diferença que eu falei para vocês. A pressão arterial dentro do ventrículo é de 130, mas a pressão de fora é 120. Faz sentido, afinal de contas a pressão está muito grande ali dentro. Assim que ela sai, ela já diminui um pouquinho. Mas 130. 120 é o que ficou aqui fora. Aí os dois, pô, agora o sangue saiu. Beleza, a pressão bateu em 12. Aqui, pressão arterial que deu 120. O sangue saiu. O ventrículo parou, colocou todo o sangue para fora, relaxou. Quando ele relaxar, o que vai acontecer é que a pressão arterial foi lá para 120 dentro da aorta, tá? Aqui vocês podem imaginar que é a pressão da aorta. Tava 120, foi caindo, 80. Por que não cai mais? Porque logo já vem outro batimento. Olha que legal, aqui do ladinho. Eu vou só abrir agora a imagem toda, tá? Ó, pensa só na linha vermelha. Subiu a pressão porque o sangue saiu. Beleza. 120 aqui em cima. Aí começou a cair. Daqui a pouco eu falo sobre essa parte aqui, ó. Cair. 120, 110, 100, 90, 80. Contraiu de novo. E vai voltar a cair de novo. Quer dizer, então, que se o coração não contrair, o que vai acontecer é isso daqui, ó. 120 e a pessoa parou de bater o coração. Sem pulso, não tem pressão. Se tem pulso, tem pressão. Pode ser baixíssima, mas tem pressão. Se tem pressão, tem pulso. Se o coração parar de bater, a pressão vai a zero. Tá bom? Legal. Esse negocinho aqui de tobogã é aquele negócio que eu falei para vocês onde o coração relaxou. Vamos voltar aqui. Vamos desenhar aqui essa válvula. O coração relaxou. O sangue começou a voltar por aqui. Mas é aquele momento onde o coração ainda está contraído, mas o sangue ainda não consegue entrar. Vamos lá traduzir isso aqui naquele desenho ali. O coração contraiu, colocou todo o sangue para fora. O ventrículo está todo contraído, aí o ventrículo começou a relaxar. Vou relaxar de novo até ficar em zero. Relaxadão para o sangue entrar de novo. Só que tem um momento onde o ventrículo, ó, linha azul, tá? Onde o ventrículo ainda está contraído, mas o sangue não consegue entrar. Aí tem um momentinho onde o coração contrai um pouco abaixo e aí o sangue entra com tudo dentro do ventrículo. Então, essa primeira parte aqui, ó, essa diferença aqui. Tem um nome aqui em cima. É a contração isovolumétrica. Olha aqui. Contração, tem força, mas ainda não abriu a válvula. Olha aqui a válvula. Válvula aórtica abre, se for do lado esquerdo do coração, tá? Pode ser a válvula pulmonar também. Aí ela abriu, pum, abriu, o sangue saiu, tudo certo. Aí na hora que o ventrículo está relaxando, pum, a válvula fechou. Como a válvula fechou, é como se fosse uma batidinha de sangue ali, como se estivesse batendo na porta. É a válvula, pum, comportando isso. A pressão vai dar uma subidinha e vai cair de novo. É só o sangue se acomodando. E aí, gente? Deu para entender? Essa parte de pressão, entendendo a fisiologia, a ideia de como funciona, dá para entender o todo. Por exemplo,
Vamos dificultar agora a vida de vocês, que está muito fácil. E eu acho que para dificultar eu poderia contar o meu caso, que eu estou com pressão alta. Pensa aqui comigo, ó. Válvula, aliás, válvula não, aorta. Tá bom? Imagina que aqui eu tenho um músculo. Que músculo que é? Vamos pegar uma foto de um músculo. Pode ser um quadríceps, fechou? Peraí, que eu vou fazer um negócio mais lúdico possível. Ficou lúdico demais. Meu Deus. Pronto. Quadríceps a gente usa para correr, por exemplo. Tá bom? Quando você, por um motivo... Aliás, vamos mais básico ainda. Esse músculo do quadríceps, para sobreviver, para ficar vivo, por exemplo, ele usa uma demanda de 1 litro. 1 litro de sangue por minuto. Então quer dizer, o coração precisa mandar pelo menos 1 litro por minuto para esse quadríceps continuar vivo. Tá bom? Se eu, por um acaso, começar a correr, se eu aumentar minha demanda cardíaca, aliás, usar mais meu músculo, meu quadríceps, o meu quadríceps vai ter que fazer mais força. Aliás, perdão, o meu coração vai ter que mandar mais sangue. Então a ideia é, se meu quadríceps, para ficar vivo, usa 1 litro, para andar ele vai usar 1,5 litro. Legal, tá bom. Então o coração vai ter que mandar para ele 1,5 litro. O que sai do meu coração, vocês lembram qual é o nome da quantidade de sangue que sai daqui? Fração de ejeção? Faz sentido aí? Não lembro, professor. Tô tentando aqui, mas não. Ó, fração de ejeção, a quantidade de sangue que sai do coração em um batimento. Tá bom? Vou fazer a setinha aqui. Pronto. Se eu multiplicar, ou pode ser também, vamos dar um outro nome, volume sistólico. Tá bom? Tem uma continha que eu passei para vocês lá no comecinho da aula de fisiologia, que era de débito cardíaco. Vocês lembram o que é débito cardíaco? Pode chutar. É o volume de sangue que entra e sai do coração? É. Perfeito. Para ficar mais fácil, a gente padronizou que a gente não ia medir por dia, a gente não ia medir por hora, a gente ia medir por 1 minuto, tá bom? Então, o débito cardíaco é igual a volume sistólico vezes frequência cardíaca por 1 minuto. Então, quer dizer, se meu coração coloca para fora 80 ml e ele bate 100 vezes, 80 vezes 100 vai dar 8 mil. Isso é meu débito cardíaco, tá bom? Quanto maior a minha demanda energética, maior o meu débito cardíaco. Mais sangue vai ter que sair para fora. Tudo bem? Então tá. Além disso, tá bom, vamos trabalhar com isso. Se eu começar a correr, por exemplo, vai ter que sair mais sangue. Se vai ter que sair mais sangue, meu coração vai ter que bater mais forte e mais rápido. Então vai ter que ter mais sangue passando por aqui. Na ideia lá de pressão que a gente chegou a passar rapidinho ali em alvéolo, pressão é energia aplicada sobre uma certa área. Quanto mais energia,
numa área menor, maior vai ser a pressão. A ideia é, se eu der um soco ou se eu der um tapa com a mesma força, o soco vai doer mais porque está numa área menor. Então, quanto maior a quantidade de volume, maior vai ser a pressão. Se eu passar aqui 8 ml por esse caninho, vai passar com tranquilidade. Se eu passar 12 ml, vai passar com maior dificuldade. Tá bom? Tá fazendo sentido até aqui, gente? Sim. Tá bom. Qualquer coisa me interrompe, gente. Vai começar a ficar um pouquinho difícil. Beleza. Então, o que vai interferir na minha pressão arterial? Um monte de coisas. Por exemplo, frequência cardíaca. Se meu coração estiver batendo muito rápido, vamos voltar aqui no diagrama de Wiggers, rapidão. Imagina aqui, ó, 12 por 8. Aí o coração, deixa eu fazer de preto. 12 lá em cima por 8, o coração relaxando. Tá? Se meu coração estivesse batendo muito rápido, o que ia acontecer é isso daqui, ó, 12 por 9. 12 por 9. Vai ter que subir para 13, vai ter que subir para 14. Então, quanto mais rápido um coração trabalha, mais sangue ele coloca para fora, então também aumenta a pressão cardíaca, tá bom? O que significa que um coração acelerado vai aumentar a pressão. Deixa eu fazer uma pergunta Claro, manda ver. para tirar minha dúvida, tá? Uhum. Então, na hora que ele vai para 8, seria o diastólico que ele está relaxando. Daí, aí ele entra em período de relaxamento nas batidas. Isso, diástole. Diástole, mas aí é onde ele subiu, para ver se eu entendi. Uhum. Ele sobe, aí depois ele começa a cair, tipo 8. Aí seria esse Isso. momento? É isso aí. Ah. Então, o 8 seria esse e o 12 seria esse aqui, ó. Tá? Então seria... O 8 ainda sobe rápido. 9, 10, 11, 12. Aí depois ele vai relaxando. 12, 10, 11, 10, 9, 8. Então, seria 12, 8. 12, 8. Só que se um coração bate rápido, primeiro ele começaria 12, 8,5. 12, 9. Opa, 12, 9 não tá chegando sangue. Manda mais forte. 13 por 9. 13 por 9, 14 por 10. Então, se você for fazer um exercício físico, ou se o seu coração acelerar por qualquer motivo, daqui a pouco a gente vai discutir os motivos. Naturalmente, a sua pressão arterial vai começar a subir aos pouquinhos. O que mais vocês conseguem me dizer que interfere aqui na pressão arterial? Tem mais 2 parâmetros aqui nessa fórmula. Deixa eu fazer bonitinho. Frequência cardíaca. Pressão arterial é igual à frequência cardíaca. Mais alguma ideia? O que mais que interfere? O volume sistólico. Pronto. Perfeito. Volume sistólico, que a gente falou agora há pouco. Quer dizer, se eu vou correr, meu coração não vai bater só mais rápido, ele vai mandar mais sangue. Então, se antes eu mandava 80 ml e está virando 120 de pressão, poxa, se eu só mandar 90, 100 ml, a pressão também vai subir. Eu tenho mais sangue no mesmo espaço. Entende? Se eu tenho um funil e esse funil passa de boa 100 ml por minuto e agora eu estou colocando 200 ml por minuto, vai passar mais sangue e vai empurrar mais essa parede da aorta, por exemplo. Então a pressão arterial vai mudar com a frequência cardíaca e com o volume sistólico. Ou seja, pode? Vai lá. Pode ser besteira, mas é que surgiu essa dúvida. Professor,
Vamos supor, a pessoa, então, que tem a pressão baixa, o sangue não tá subindo, correto? Se a pessoa estiver passando mal, significa que o sangue não está suprindo a necessidade dela. Se a pessoa está com pressão baixa, mas não está se sentindo mal, significa que está tudo bem. Que por mais que a pressão dela esteja baixa, todo mundo está recebendo o sangue que precisa. Então, é mais fácil, por exemplo, uma mulher pequenininha ter uma pressão mais baixa, porque sem fazer força o sangue já chegou onde precisa. Ok, Agora, obrigada. provavelmente um homem alto vai precisar de mais força para que a pressão, para que o sangue chegue em tudo. Mas vamos faltar mais uma coisa, porque teoricamente todo mundo deveria ter a pressão 12/8. Não interessa se eu tenho 2 metros de altura ou 1,60 m, 1,50 m. Falta mais um componente aqui dessa fórmula. Vocês lembram qual é? Deixa eu escrever aqui de novo a fórmula. Pressão arterial. Uma dica, a gente já falou. Pressão arterial é igual a frequência cardíaca vezes volume sistólico, ou fração de ejeção, vezes. Pensa no funil de novo. Se eu estou passando 100 ml por um funil com a boca desse tamanho, está passando com tranquilidade? Se eu passar 200 ml nesse mesmo buraquinho, vai fazer muito mais pressão. Ou, se eu passar 100 ml, mas eu apertar um pouco esse funil, a pressão também vai subir. Seria resistência vascular periférica? Não entendi, desculpa. Resistência vascular periférica. Resistência vascular periférica. Essa é a fórmula da pressão arterial, tá? Vamos colocar, por exemplo, no meu exemplo, tá? Eu tô com a pressão arterial agora alta. Agora em especial, não. Mas minha pressão arterial ficou bem alta esses dias. Meu coração não estava batendo rápido. Pelo contrário, meu coração bate super tranquilo. 60. Eu estou dormindo 50. Volume sistólico. Bom, eu fiz um Doppler e meu coração está batendo um volume adequado. Então quer dizer, dá para entender, por exemplo, que eu não estou fazendo uma atividade física. Eu não estou correndo. Minha frequência cardíaca está boa, meu volume sistólico está bom. Lembrando que o que controla a frequência cardíaca é o cronotropismo. A gente falou isso em umas aulas aí atrás. É o cronotropismo. O volume sistólico é o inotropismo. Tá bom? Vamos escrever aqui que essas informações são bem legais. Então, cronotropismo acelera e o inotropismo faz o coração bater mais forte. Inotropismo. Pode ter as duas coisas? Não entendi, Duda. Poderia ter as duas coisas, tipo, ele bater mais forte e acelerar? Pode, né? Sempre vai acontecer isso. Sempre. O ideal é que aconteça isso. Só não vai acontecer os dois se a pessoa tiver alguma doença. Por exemplo, se o coração já estiver muito grande, com uma doença de Chagas, se o coração não tiver... Na verdade, eu acho que normalmente é isso, porque aí ele não vai conseguir bater mais forte, ele só vai bater mais rápido. Agora... desculpa essa pergunta, é que eu preciso tirar essas dúvidas. Boa. Não, pode falar. Se você... Bom, frequência cardíaca não está alterada. Volume sistólico, no meu caso, por exemplo, não está alterado. E eu vou dizer, a maior parte das pessoas que têm pressão alta não tem alteração de frequência cardíaca nem de volume sistólico. Algumas podem até ter alteração de volume sistólico, mas aí é só o coração relaxar. Então, a maior parte das pessoas tem problema com a resistência vascular periférica. Vamos lá, pensa aí com carinho. Como que eu posso aumentar a minha resistência vascular periférica? Por exemplo, o que aconteceu comigo de uma semana para outra que agora eu estou com pressão alta?
resistência vascular periférica significa que as artérias estão... resistência vascular é a resistência que as artérias colocam. Se tiver pouca resistência, significa que as artérias estão relaxadas. Se tiver muita resistência, significa que as artérias estão apertadas. Me falem aí algumas formas da gente apertar uma artéria. A parede onde passa o sangue já está entupindo, com gordura. Entupindo, por exemplo, isso. Então, por exemplo, se você tiver um processo de aterosclerose, é a gordura aqui na artéria, tá? Ela vai começar a ficar mais apertada. O sangue vai passar com maior dificuldade, vai subir a pressão. Mas aí a artéria relaxaria, então ela também não está relaxando. Então você tem um processo de arteriosclerose, que normalmente está associada com açúcar, e aí a artéria fica dura e começa a se entupir. Essa é a forma mais fácil de você ter hipertensão em pacientes idosos. Porque por mais que eu coma gordura todo dia, não dá tempo de entupir uma artéria com, sei lá, com 30 anos. Não dá. Imagina, com 30 anos não entupiu nem o cano de casa, que passa a gordura toda hora, imagine uma artéria. Não. Qual é a forma mais fácil de você causar hipertensão, então, em pacientes mais jovens? Tem outras formas. Por exemplo, imagina que você tem um problema no rim. Seu rim não está funcionando muito bem. Você vai aumentar o volume sistólico. Ou, lembra daquela aula lá no comecinho? Essa eu vou pegar pesado. Daquele sistema de renina, angiotensina e aldosterona? Aquele sistema percebe a pressão arterial do sangue que está chegando no rim. Se você entupir um pouquinho a artéria do rim, o rim vai receber pouco sangue. Não precisa entupir todas, só a do rim. O rim vai receber pouco sangue. Se ele recebe pouco sangue, ele acha que está caindo a pressão. Aí ele manda subir a pressão arterial. Mas essa também é comum em jovens, porque tem muito jovem que tem problema renal. Porque, sim, é muito mais genético. Vai, mais uma forma, que ainda não acharam a minha. Só Não uma, tenho uma problema. dúvida. Desculpe, Imagina. uma dúvida. Hum. No caso, a angiotensina, eu ainda não vi nessa aula. A angiotensina, ela vai se ligar à parede do vaso para poder fazer o controle da pressão arterial. Mais ou menos, baby. A renina tá lá no rim. O rinzinho tá aqui, ó. Certo. Aí, a pressão, o sangue, deixa eu fazer um sangue azul só para vocês verem mais fácil, tá? O sangue vai aqui pro rim para ser filtrado. O rim percebe essa pressão com que o sangue está chegando nele. Se o sangue está chegando com pouca pressão, ele libera renina de rim, que vai ser metabolizada lá no fígado, que vai virar angiotensina, que depois vai voltar para a suprarrenal e vai virar aldosterona. Eu só cortei também a angiotensina 2, eu dei uma atalhada, tá, gente? Mas aí, resumindo, a renina e a angiotensina vão fazer vasoconstrição e aí a pressão arterial vai subir. Qual outra forma, pessoal, que o rim usa para fazer subir a pressão arterial? Não lembro. Ó, tem 3 formas que o rim faz para subir a pressão arterial. Tem 3 coisinhas lá. Eu não sei se é isso, deixa eu ver, acho que não, né? Fala. O sangue, peraí, deixa eu tentar explicar. O sangue, ele não vai conseguir, o rim, ele não vai conseguir tirar o excesso, né, de líquido do sangue, e isso vai causar um aumento na pressão? Isso aí. Então aumentar a... Vamos só escrever bonito. Aumentar a volemia. Entendi. Você para de fazer xixi. Fica mais água dentro do seu corpo. Beleza. Quais outras 2 formas? Dica.
tensina, aumenta a tensão das artérias, então aumenta a resistência vascular periférica, tá? Ele faz vasoconstrição. E a última, o que mais que o rim faz para aumentar a pressão arterial? Que pessoas idosas não podem... Idosas não, pessoas com hipertensão não podem comer de jeito nenhum. É a absorção de sal? De cálcio? Sódio. Ah, só disso. Isso aí. Ah, Na, nátrium, tá? De sódio. Pronto. Aí, com tudo isso, a pressão arterial sobe. Se por algum motivo a pessoa nasceu com uma má formação aqui no rim, ou essa artéria aqui que leva sangue para o rim começou a entupir, o rim começa a receber pouco sangue. E aí a pressão do rim cai. E aí o rim acha que, meu Deus, a pressão está despencando. E aí o rim libera renina, angiotensina, renina e aldosterona pela suprarrenal, que vão fazer a pressão subir. Mas não é a pressão que está caindo, é só a pressão do coitado do rim que está caindo. Não são as mais comuns. O rim é muito comum de dar problema. A mais comum é realmente em pacientes idosos. Eu não estou idoso. Tão idoso. Meu rim está funcionando. A gente fez um ultrassom de abdômen completo. E aí, qual é a outra forma de subir a pressão arterial? Não estou fazendo atividade física, meu coração está tranquilo, está calmo, está saindo a mesma quantidade de sangue que deveria, meu rim está funcionando bem. Essa é uma das mais comuns, pessoal. Sal? Não estou comendo muito sal. E por mais que eu estivesse, meu rim está funcionando, ele vai colocar o sal para fora como de qualquer outra pessoa. Deveria, pelo menos. Professora, seria ansiedade ou estresse? Aí, Tari, boa. Por quê? Ansiedade ou estresse? Porque ele aumenta o nível de adrenalina e aí o corpo vai ficando sempre com aquela adrenalina aumentada e com isso também aumenta a pressão. Não sei explicar direito, mas... É isso, você acabou de explicar direitinho, não tem mais o que explicar, acabou. Deu para entender, gente? Deu sim. Estresse, ansiedade liberam adrenalina, porque te prepara para a luta, que pode nunca acontecer. Você está ansioso porque, sei lá, deixa eu pensar, porque vai fazer uma prova. Seu corpo libera adrenalina. E aí a prova vai ser daqui uma semana, mas seu corpo já vai liberando adrenalina. Adrenalina, adrenalina. Você começa a ficar nervoso, você começa a ficar ansioso. E tá bom, só que você ficou uma semana liberando adrenalina. E aí já emenda que vai chegar a dívida do cartão de crédito. E aí já emenda que o seu cachorro tá doente. Meu cachorro não tá doente, tá, gente? Tá tudo bem que não é isso. Daqui a pouco eu te conto o que aconteceu. Mas, quer dizer, você vai emendando um estresse no outro, uma ansiedade na outra, seus níveis de adrenalina vão subindo, e quando você vê, pum, você está com aumento da resistência vascular periférica e hipertensão. É a forma mais comum de você causar hipertensão em pacientes jovens. Porque eu ainda não tive tempo de entupir uma artéria, meu rim está funcionando, já descartamos o rim, o que sobra normalmente é isso. Fechou? Fez sentido? Como é que vocês estão aí? É? Tá. Particularmente a minha ansiedade aumentou porque eu fui apresentar uma aula em espanhol, eu fui fazer uma viagem para fazer um monte de apresentação e tô de mudança. E aí somou um monte de coisa, quando eu fui ver, pum, pressão alta. O que acontece é que você tá colocando para fora a mesma quantidade de sangue, o mesmo volume de sangue, a mesma frequência, só que o sangue não está saindo, porque a aorta está toda apertada. E a aorta está apertada porque está com a adrenalina recirculando. O corpo fica se preparando o tempo inteiro para uma fuga que não tem que acontecer, não vai acontecer.
Muito bom, gente. Olha, essa é a fisiopatologia da hipertensão arterial. E se você parar para pensar, faz sentido. Você precisa de mais sangue, você precisa de mais pressão para você correr ou para você lutar. Pessoal, deu para entender tudo daqui, ó, do diagrama de Wiggers. Não esquece que tudo acontece ao mesmo tempo, tá? Por exemplo, coração, vamos pegar um quadradinho rosa. Ó. Átrio contraiu. Átrio contraiu, 20% do sangue sai do átrio para o ventrículo, a pressão do átrio sobe um pouquinho. A pressão da aorta muda alguma coisa? Não. Ela está caindo. Ela estava 120, a pressão está caindo, caindo, caindo. Ah, o átrio contraiu. Tanto faz. Para a aorta não vai fazer diferença nenhuma. Beleza. E agora que o ventrículo vai começar a contrair? Olha aqui a onda Q. O R é o ápice da contração do ventrículo. O ventrículo começou a contrair, 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 abriu a válvula. Abriu a válvula aórtica, o sangue saiu pela aorta, a pressão da aorta subiu, o volume de sangue despencou, caiu com tudo. Beleza, o sangue saiu, agora é hora do coração voltar a relaxar. O coração relaxou, a pressão, o volume começa... Aliás, o coração contraiu, o volume despenca e vai começar a encher de novo. A pressão arterial, que chegou a 120, volta a cair um pouquinho dentro da aorta. E também, por consequência, também dentro do ventrículo, porque não tem mais sangue lá dentro. E a gente escuta a segunda bulha cardíaca, que é o coração fechando as portas para o sangue não voltar lá para dentro dele. Bom, gente, muito bom, muito bom, muito bom. Quanto que é uma pressão arterial de uma pessoa normal, pessoal? Vocês lembram agora de cabeça? Oi? Quanto? 14 por 8. Não. Não, 20 por 80. Isso. Quando que é considerado hipertensão? Espera um pouco. Vai, sem consultar, de cabeça. Quanto que é hipertensão? 129 por 89, tá? 13 por 9 é hipertensão. Aliás, a Associação Americana mudou esses dias, há pouco tempo, acho que faz 2 meses, uma classificaçãozinha. Teoricamente, agora, 13 por 9 não é hipertensão. Teoricamente, agora é uma pressão elevada. A partir de 139, 140, 130, 135, a partir de 135 por 95, aí sim já é considerado hipertensão. Tá bom? Até lá tem muita coisa que dá para fazer. Fechou? Legal. Então, pessoal, fechamos esse primeiro assunto. Fechamos também o diagrama de Wiggers. Já discutimos até um pouquinho da hipertensão. Lembrando que a maior parte dos quadros de hipertensão não tem um diagnóstico fechado, tá? Não dá para você fechar e falar, não, é isso daqui. A maior parte dos quadros de hipertensão é totalmente idiopático. Ou seja, sem causa conhecida e sem tratamento também. A gente só alivia os sintomas, que é remédio vasodilatador. O mais conhecido é o losartana, que vasodilata, relaxa um pouquinho os vasos e aí o sangue consegue fluir melhor. Tá bom? Tem outras formas de você melhorar a hipertensão, por exemplo,
principalmente para pacientes que têm problema no rim, é dar um diurético. Aí o volume de sangue sai melhor. Para pacientes que têm um coração que está batendo muito forte por alguma alteração do próprio coração, ou após o infarto, por exemplo, ou muito rápido, é dar um beta-bloqueador para o coração bater mais devagarzinho, relaxar um pouquinho. Então, praticamente são essas 3 formas principais. Lógico, independente da causa, se você come muito sal, vai ter muito sódio. E aí vai puxar um pouquinho mais de água, vai subir um pouquinho a pressão. Então uma pessoa com hipertensão não pode beber água? Pelo contrário, ela tem que beber água. Porque bebendo água você ajuda o seu corpo a colocar para fora sujeiras, como sódio, para dar uma equilibrada nas coisas, tá bom? Então, independente da causa, mas vai aumentar o volume sistólico? Não, o seu rim vai colocar para fora. Se o seu rim não estiver colocando para fora, você tem problemas um pouco mais sérios do que o seu coração. Então, pode beber água, mesmo com tá com hipertensão, deixa com sede. Não, dá água, vai ajudar a fazer xixi e tirar o sódio e melhorar o volume sistólico. Não esquece que se você força seu rim com pouca água, aí sim você pode aumentar mais ainda a sua pressão arterial, porque um rim sofrendo, ninguém vai querer um rim sofrendo não, tá bom? Vou fechar essa gravação por hoje. Pronto.